Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 21/7/2025, segunda-feira. E às segundas-feiras nós estudamos essa obra no mês de julho, Luz da Esperança. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, nosso querido irmão Divaldo, que já retornou ao plano espiritual, né? Mas que nos deixou palestras maravilhosas. E pela doutora Joana de Ângeles, que nós amamos também. E o capítulo do estudo de hoje é o capítulo 8, que na realidade é uma pergunta, o título. Por que estranhar? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena passagem desse livro aqui. Deus te abençoe, do irmão José, Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacelli. E a mensagem escolhida para a noite de hoje tem o título Sem Problemas. Diz assim, irmão José: se não aceitas a ofensa em forma de provocação, não terás que perdoá-la. Se não guardas rancor, não terás que te esforçar para alijá-lo do coração. Se não te sentes vergado em teu orgulho, não te sentirás humilhado por ninguém. Se não dás ouvidos aos que dizem de ti, não serás afetado pela crítica, nem pelo elogio. Se não reclamas da dor, sofrimento algum te induzirá ao desespero ou à descrença. Se não escolhes ocupação consentânea com teu amor próprio, jamais te faltará o necessário à subsistência. Se não te acreditas infalível, dificilmente cairás. Se não compactares com o mal, não haverás de padecer-lhe as consequências. Se não albergas a ideia infeliz, a tentação perderá tempo contigo. Se não os criares ou permitir que alguém os crie para ti, atravessarás a existência isento de maiores problemas e embaraços. Então, o irmão José nos dá aqui uma receita de como não se envolver em problemas. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, ao nosso querido irmão Francisco de Assis, aos espíritos amigos, esses nossos fiadores em nossa reencarnação. Esses espíritos estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando o melhor proceder, melhores pensamentos, para que nós possamos levar essa reencarnação avante, sempre tendo o Evangelho de Jesus como nossa bússola, nossa diretriz, para que não venhamos a nos perder novamente ou cairmos dos abismos que levam a muita dor e sofrimento. Pedimos a Deus que abençoe a nossa irmã Inês Galuzzi, que nessa noite veio ter conosco para nos ajudar a compreender um pouquinho mais esses ensinos do Senhor, não é? Porque nós precisamos de ajuda, Inês, precisamos de muita ajuda para podermos realmente absorver, apreender os ensinos do Mestre Jesus. Também que ela possa ser inspirada, abençoada, que sua família seja protegida, também abençoado, seu trabalho doutrinário possa se tornar grande, porque o Senhor precisa de muitos trabalhadores. Por isso pedimos a tua proteção, a tua bênção para a nossa irmã Inês. Pedimos a ela que leve o nosso abraço aos seus companheiros de trabalho e também pedimos a proteção do Senhor para todos aqueles que se encontram, Senhor, desamparados, perdidos, em desequilíbrio e sofrimento, necessitando muito e muito da sua misericórdia, Pai. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto do coração dos espíritos amigos, te pedimos amorosamente, Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. A nossa irmã Inês Galuzzi é trabalhadora do Grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, não é? Sim, Aqui de Petrópolis, vizinho nosso, vizinho nosso. Ela é. também, o nosso fica na rua Pedro Ivo, Uhum.
Mas, É pertinho, né? É. pertinho, pertinho. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Uhum. Escreve nosso abraço aos companheiros do Oswaldo Cruz. E Levo sim. eu passo a palavra para você. Se você quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar, tá? E Tá você pode bem. 19h20, 19h25, se precisar, para concluir seus. Tá. Que o Senhor continue a te abençoar e abençoar todos nós. Amém. Bom, eu, a princípio, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. É sempre muito bom poder trazer um pouquinho aí daquilo que nós gostamos, né, de estudar e falar. Enfim, tudo isso é muito. Nos traz sempre muita alegria, né? Eu gosto muito de poder falar da doutrina espírita, e a Joana de Ângeles é um espírito que me é muito caro, porque eu gosto muito das obras dessa mentora, inclusive estudo há muitos anos os livros da série psicológica dela, então é muito bom poder falar sobre alguma mensagem que diz respeito a alguma coisa que ela pensou para nos trazer, né? E então, esse livro, que, como a Rose já falou, é a Luz da Esperança, né? Que ela mostrou aí, inclusive, a capa. E o capítulo hoje é o capítulo 8, Por que Estranhar? É, estudando esse capítulo, me chamou bastante a atenção. Deixa eu só fazer uma observação. Eu não estou vendo a tela como ela está sendo transmitida. Eu agora estou vendo você. Como é que eu faço? Eu que estou errado. Tá, não estou ouvindo. Nós estamos vendo você tranquilamente. Ah, estão vendo? Então tá. É isso que eu fiquei preocupada. Não sabia se vocês estavam me vendo. Estamos vendo sim. Mas aí como que eu consigo também ver quem está falando? Porque agora eu estou vendo você só. É isso mesmo? Você tem aqui, você tem, lá em cima tem esse visualizar, você pode pegar a galeria, Viu? aí na galeria você vai É, todo mundo. esse aplicativo não é um aplicativo que eu costumo speaker, né? Galeria, será que é isso? Galeria, clica. Ah, tá. Ah, cliquei, é isso. Agora sim. Tá, que assim eu posso ver todos que estão na reunião. Inclusive a mim, né? Porque senão eu fico. É ruim falar sem me ver, sem ver ninguém, sem ver a tela preta, assim, fica ruim. Estou vendo a Denise e a Rose só, mas tem várias pessoas aí na reunião. Então, esse estudo, né, desse texto de hoje me fez pensar algumas coisas. A pergunta inicial, né, por que estranhar, é uma pergunta que tem o conteúdo, o contexto de como se a mentora estivesse trazendo para nós, né, fazendo essa pergunta para nós, em relação a, de alguma maneira, o não reconhecimento daquilo que nós já temos de bom ou que já realizamos no bem. E ela vai falando várias coisas, a gente vai pegar alguns trechos aqui para falar, mas o conteúdo dessa pergunta e da mensagem, né? Porque ela faz uma pergunta e ela mesma aqui responde, né? Seria uma pergunta retórica. Ela mesma fala sobre sobre a resposta que ela pensa ser e que quer trazer para a nossa reflexão. Por que estranhar que, de repente, ninguém percebe o mínimo de melhora que muitas vezes nós já conquistamos, né? Por que estranhar que ninguém consegue perceber o esforço que a gente faz para
trabalhar no bem, ou para se engajar no bem, ou para pensar no bem, ou qualquer tipo de dedicação que nós tenhamos para o bom, para o bem. Então, assim, ela está dizendo que nos falta justamente é, alguém que observe de alguma maneira possa trazer para nós assim um ânimo, né, um esforço para nossa perseverança, nos dando apoio. E ela faz, inclusive, observações que dizem respeito até ao oposto disso, né? Por que que muitos, inclusive, insistem em até dizer os nossos defeitos, né? Sinalizar para nós que a gente não cansa de ir no centro, mas melhorar que é bom, a gente não melhora. Dificilmente nós que tenhamos alguma tarefa ou algum estudo que nós frequentamos, nem que seja só frequentar as palestras, eu tenho certeza que em algum momento a gente já ouviu isso. Então, é isso que a mentora quer aqui nos trazer a reflexão. Por que que a gente vai estranhar essa cobrança, quando, na verdade, a maioria das pessoas elas vão querer colocar o dedo na nossa ferida? Mas por que que você vai tanto lá naquela casa espírita? Tanto você lá assiste lá as aulas e as reflexões que a Rose promove, por que que você tanto vai lá no Oswaldo Cruz, ou no Nosso Lar, ou Jesus e Maria? Por que que você vai tanto lá se você parece até que você está pior? Não é? É mais ou menos assim que a gente já viveu e vive, dependendo, né, de quem a gente ainda está convivendo. Muitas de nós ainda ouvimos isso e nos dá um abatimento. A gente abate, porque de alguma maneira encaixa com algo que a nossa exigência também muitas vezes questiona. Nossa, eu já estou estudando o Evangelho há 10 anos, há 5 meses, há um ano, e eu não consigo melhorar. Então, quando chega alguém e fala isso, né? Fala, por que que você tanto vai lá e você não melhora? Parece até que está pior. A gente abate, né? A gente cai o ânimo, porque isso encaixa com uma autoexigência que nós também temos. Então, ao invés de ter um incentivo e um elogio que seja, né? Nossa, poxa, tá vendo? Aquilo ali você fazia muito, agora eu vejo que você espaça mais, né? Você já não briga à toa, que nem você brigava, e etc, etc, né? São vários exemplos aqui que cada um sabe do seu. Então, isso, de alguma forma, é se acontece o elogio, que eu quero dizer, é raro. Geralmente o que vem é a cobrança. É a cobrança, né? É alguém que vem aí dizendo que a gente está perdendo tempo, ou então, muitas vezes, nos chamam até, fazem acusações até muitas vezes mais diretas e mais ofensivas, de nos chamar de falsos, de sonsos, ou então nos chamar também de hipócritas. Isso, em alguns momentos, pode ser que alguém viva. E é justamente o que se trata essa mensagem aqui desse capítulo da mentora, né? Por que estranhar? Por que estranhar que ninguém reconhece o teu esforço? Por que estranhar que as pessoas vão valorizar e dar ênfase ao lado negativo seu? Por que estranhar que vai ter muito mais pessoas para acusar e apontar o dedo do que pessoas que vão te incentivar, que vão te dar, muitas vezes, até diante do seu próprio desânimo, falar: não, mas você está conseguindo sim. Por que estranhar que isso não acontece ou é raro?
e sim o contrário. Aí a gente vai ter que falar aqui de aspectos humanos, bastante humanos, de emoções que muitas vezes nós somos alvo, né? Nós recebemos críticas desse tipo pelas emoções desse tipo que algumas pessoas sentem, e de forma inconsciente, né? Não que seja proposital, que exista aí um desejo maléfico, né? De fazer você se sentir mal, porque nós também precisamos reconhecer que muitas vezes nós também ofendemos ao outro sem a intenção de fato de ofender, porque o outro muitas vezes recebe a nossa palavra da mesma maneira, ou seja, encaixando dentro de uma própria autocrítica, de uma autoexigência, que é como se fosse, né, um agregador de mal-estar, né? Tem um mal-estar que o outro lança sobre nós, que aglutina com o mal-estar, por exemplo, da minha cobrança. Então, sempre, nós vamos sempre nos sentir pior quando nós próprios já estamos também com aquela dúvida se nós somos bons ou não. E veja, isso necessariamente não é consciente. Aliás, muito pelo contrário. Na grande maioria, isso são emoções, sentimentos que ficam no nosso inconsciente. E não que a gente tenha clareza e uma lógica que nos permita observar isso. Por que a mentora Joana de Ângeles traz tantas emoções e tantas reflexões para que a gente pense, porque a maioria delas está no nosso inconsciente. Se a gente não refletir sobre isso, o autoconhecimento não se realizará. E se o autoconhecimento não se realiza, nós não somos capazes de mudar. É a mesma coisa quando você tem um problema e não sabe que tem um problema ou não identifica que aquilo é um problema. Ora, você só pode resolver um problema quando você o enxerga. Quando você sabe que aquele assunto, aquela situação é um problema. E isso em qualquer natureza, né? Por exemplo, você só vai tratar algo relacionado à sua falta de saúde se você identifica que determinado órgão ou determinada circunstância do seu corpo não está funcionando devidamente. Não é para isso que a gente vai ao médico? Eu não tenho como adivinhar, mas eu percebo algum sinal que me leva ao médico. Ora, o médico então vai dizer: ah, você está com gastrite, toma esse remédio. Qual o meu papel nisso? Fazer aquilo que o médico me orientou, né? Isso é racional. Então, da mesma maneira em que eu não sou capaz de mudar algo em mim que eu não gosto, sem que eu perceba, esse é justamente o grande fundamento do grande investimento da mentora Joana de Ângeles no nosso autoconhecimento. Por que eu preciso me conhecer? Ora, porque se eu não me conheço, eu não mudo. Então a gente fala muito, né? A doutrina espírita fala muito na reforma íntima. É dos grandes benefícios que a doutrina espírita nos traz. Mas eu só consigo implementar essa mudança, essa reforma, se eu me conhecer. Então, não é tão fácil a gente ir só na palestra, só estudar e ler os livros, ou só ouvir não sei quantas mil palestras na internet, no YouTube. Não. O trabalho é justamente aproveitar toda essa bagagem que eu tenho para utilizar no meu benefício de eu me conhecer. Sem contar que eu também, da mesma forma que eu fui no médico descobrir a minha gastrite, eu posso ir em determinados profissionais, como psicólogos, como terapeutas, que vão me auxiliar a esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento você necessariamente não tem que fazer sozinho.
né? O autoconhecer-se é você identificar aspectos que você não sabia que tinha, mas você pode se utilizar, sim, de profissionais para esse autoconhecimento. Porque às vezes as pessoas acham que pela palavra autoconhecimento eu tenho que me virar e auto me conhecer, porque é auto, sou eu comigo. Não. O auto é porque é você conhecer você próprio. Mas você pode e deve ter ajuda, né? Voltando aqui um pouco para o texto que a mentora traz, é justamente sobre aspectos do outro que, de alguma forma, responderiam essa pergunta. Então, por que estranhar que ninguém me apoia? Por que estranhar que o meu marido, meu filho, minha sogra, minha cunhada, minha nora não me apoia? Porque muitas vezes não é agradável a gente ver que o outro está evoluindo, que o outro se melhorou. Por que que não é agradável? Porque nós não somos santos. E um dos sentimentos que a mentora diz aqui, que são inapropriados e que geram essa falta de apoio, um deles é a inveja. Aí você vai falar, mas inveja o quê? Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho casa própria. A inveja de você estar sendo alguém melhor. E vocês acham que isso é raro? Não, não é raro. Porque são emoções, inclusive, que não são emoções elaboradas pela consciência. Quando nós sentimos inveja de alguém, muitas vezes, se não a grande maioria, nós não sabemos que sentimos, porque são sentimentos que ficam no inconsciente. Eles manifestam, por exemplo, no mal-estar com o outro. Eu não gosto da fulana. Fulana é chata, é metida, fulana acha que sabe tudo, fulana é isso, fulana é aquilo. Quando, na verdade, o móvel desse mal-estar e dessa antipatia é a minha inveja diante daquela mulher, ou daquela pessoa, daquele homem, daquele ser humano. Ora, isso é raro? Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Só que eu não tenho como fazer esse diagnóstico de forma clara. Eu posso supor que seja isso, mas eu também posso estar enganada, né? O importante em relação ao autoconhecimento é você saber que você está fazendo o seu melhor. Ora, para isso, nós precisamos fazer aquilo que nos satisfaça dentro da nossa exigência, né? Exigência no bom sentido, para que eu me torne alguém melhor. Se eu vou realmente só escuto, entra aqui, sai aqui, se eu dou aula, se eu, né, faço estudo dirigido, se eu estou, né, décadas fazendo isso e eu não me aproprio desse conhecimento para eu ser alguém melhor, não está adiantando nada. E é justamente isso que eu preciso realizar. Ora, muitas vezes, quando nós não realizamos isso, ou seja, produzir diante de tudo aquilo que a gente está aprendendo, muitas vezes nós também, de forma inconsciente, nós nos sentimos insatisfeitos conosco. E aí, quando o outro nos critica, nós nos criticamos também. Percebe? É quando eu digo que agrega a minha insatisfação com, por exemplo, ainda que seja a inveja do outro. Né? O outro está com inveja de mim porque eu estou melhorando um pouquinho. Para mim, isso não é suficiente. O outro, então, me critica e diz: Eu não sei para que você está há décadas indo lá ouvir o evangelho, estudar aquelas palestras. Porque você não melhora. E aí, como a minha insatisfação comigo ainda é grande, eu me abato de novo. Eu me abato. A minha autoestima, ela se perde um pouco, porque eu não estou satisfeita comigo. E o que vem do outro me afeta porque eu já
estou com essa mesma dúvida e estou, então, acolhendo o que o outro diz. Reparem a mensagem que a Rose leu no início. O que o irmão José fala? Ora, se você não tiver com o que se preocupar com a sua vida financeira e o que você tem te satisfaz, o outro querer fazer inveja a você não é um problema. Ele pode chegar na tua casa com um carro conversível, um BMW, ou sei lá o quê, você vai achar legal e isso não vai produzir nenhum mal-estar em você. Ou seja, se alguém te traz algo e você não acolhe, né, ou seja, isso não faz eco em você, tudo bem. Não é isso que o irmão José disse, Rose? Né? Se você tem serenidade para lidar com as coisas, calma e fé, o outro vai vir trazendo, fazendo um drama, fazendo, né, um escândalo para te tirar do seu prumo, e na grande maioria não é de propósito, volto a dizer, mas aquilo ali não vai te gerar mal-estar. Por que que não? Porque você está sereno, você está pacificado, você é um sujeito de fé. O irmão José não falou isso? Não falou, Rose? Essa foi a mensagem do início. Ora, se você está pacificado diante das tarefas que você realiza, levando em conta a circunstância que você está vivendo naquele momento, o outro pode te xingar, pode botar o dedo na sua cara, dizer que, né, como assim você não está fazendo nada que preste? Que isso, claro, feliz a gente não vai ficar, mas não vai trazer em mim o mal-estar que traria se eu estivesse compactuando, mesmo que de forma inconsciente, com essa maneira do outro falar comigo. Agora eu pergunto para vocês: tudo isso é fácil? É simples? Não, de jeito nenhum. Como é então que eu preciso, o que é que eu preciso para, por exemplo, não estranhar a crítica do outro, quando eu me conheço? Ora, usar Jesus é muito fácil, porque ele é o maior modelo que a gente já teve. Mas na falta de um outro exemplo, a gente pode trazer o Cristo na sua integridade moral. Imagina, ele foi xingado, ele foi acusado de falsidade, né? Falsidade ideológica, de que era o Messias e não era o Messias. Ele foi xingado, né? Até os irmãos dele perturbavam ele, os irmãos de sangue. Qual a atitude de Jesus? Tranquilo, sereno, né? Podia falar os maiores impropérios. Jesus estava ali, tranquilo. E não por arrogância ou por mecanismos de defesa que a gente muitas vezes utiliza, porque Jesus já tinha vencido e passado por tudo isso. Porque ele era simplesmente um espírito de uma envergadura muito superior. Então, poderiam falar o que quisessem. Ele dava a resposta quando servia para o ensinamento, ou então ele ficava na dele quando não servia. A gente não, a gente briga, a gente se ofende, a gente fica de mal, a gente para de falar, né? É claro que a gente não vai ter a mesma atitude que o Cristo. Isso nem nos é exigido por óbvias razões da hierarquia espiritual dele, né? Mas isso que eu estou falando aqui é possível? Sim, é possível. Se não fosse a mentora Joana de Ângeles, não estaria trazendo para nós, né, através do nosso querido Divaldo, essas mensagens para que nós as estudássemos.
porque o objetivo é estudar essas mensagens. É refletir, é aprofundar. Não é só ler isso aqui, por que estranhar? Ah, isso e aquilo. Isso a gente cansou de fazer já. Então não adianta. É melhor a gente ler uma página por dia do que ler 3 livros por mês e não dar conta do conteúdo daquela bagagem que os autores estão tentando nos ensinar. Então, hoje, o que que nos cabe? Qual é a necessidade que a gente precisa? Qual é? É aprofundamento. Né? É aprofundamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, eles já sinalizam, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mas esse instruí-vos não é a gente lotar a nossa bagagem teórica, é o aprofundamento. Porque instruir é diferente de passar por cima. E a mentora Joana de Ângeles, quando ela traz essas mensagens, de todos os livros dela, ela quer esse aprofundamento. Tanto é que, se você quiser ler os livros da mentora Joana de Ângeles, pá, 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 como se fosse um romance, passando as páginas, você não absorve nada, porque não é esse o objetivo dela. Ela não quer que a nossa leitura dos textos que ela traz, ela não quer que seja uma coisa fugidia, rápida. Ela quer profundidade. E a profundidade só vem com a reflexão. Ela só vem quando nós nos detemos diante daquilo ali. Isso é justamente o desejo da mentora Joana de Ângeles, principalmente no conteúdo das obras psicológicas. Ela quer que a gente aprofunde o nosso saber sobre nós mesmos. Aquilo ali está destinado a nós. Olha, presta atenção, é com você que eu estou falando. Essa a mentora Joana de Ângeles para nós. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, quando nós estamos estudando livros com conteúdos que vão falar das emoções, da nossa humanidade, é muito simples e muito fácil nós encontrarmos endereço para tudo aquilo ali que ela fala. Ah, porque aqueles podem estar se sentindo menores, inferiores, podem estar com inveja. Olha, a gente encaixa quase que a família inteira ali. A gente só não encaixa a nós próprios. Ora, é isso que a mentora quer? Não. A tua sogra, a tua cunhada, a tua nora, a tua vizinha, a tua irmã pode estar incluído ali, porque é um ser humano. Mas não é para você identificar a sua irmã ou todos esses familiares, ou amigos, ou vizinhos, ou colegas de trabalho. Não. Ela quer que você se observe. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós não temos o hábito de fazer. Porque prestem atenção se não acontece isso com vocês. Você pega um livro da mentora Joana de Anjos, ou qualquer um outro que diga um pouco mais tenha um pouco mais de relação com a emoção, com a descrição do outro, de emoções que nos perturbam. Nossa, fulano, meu marido, hein? Ele é aqui, ó. Parece que a mentora conhece ele. Fulano, ó, fulano, minha nora. Fulano, minha vizinha. E a gente vai classificando. Fulano é isso, assim, né? Só que nós somos assim. Só que quando ela fala da inveja, eu vou identificar quem? A outra, o outro. Só que nós temos a nossa característica também dentro dessas emoções. Se não tivéssemos,
não estaríamos aqui no planeta de prova e expiação. E não estaríamos precisando nos autoconhecer. Porque o que a gente precisa nos conhecer, cada um de nós precisa conhecer a sua própria sombra, iluminar a própria sombra. Então é a minha inveja que eu tenho que observar. Mas também não é para eu me sentir a pior pessoa do mundo, não. Porque não é esse o objetivo da mentora. Porque tem gente que acha que você tem que se sentir a pior pessoa do mundo, o maior pecador, a maior pecadora, achar que você, né, vai morrer e ninguém vai te proteger porque eu só mereço o pior. Não é isso. Nós somos equivocados também em relação a isso. Nós somos aprendizes. O que a gente não faz certo é porque nós somos ignorantes. E muitas vezes nós nos mantemos ignorantes pelo nosso livre-arbítrio, porque ganhamos alguma coisa secundária ainda com a manutenção de determinados vícios, vícios que eu digo, hábitos de emoções que nos perturbam, como a inveja, como o ciúme, como o egoísmo. Esses são vícios morais. Tudo que é vício moral é o oposto de virtude. O que é virtude? É o bem, é o amor, é a esperança, é a fé, é a caridade, é a gratidão, é a verdade. Isso é virtude. O oposto disso é vício. Orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, raiva desproposital, desejo de vingança, desejar o mal do outro. Isso ainda são atitudes que nós não conseguimos nos libertar. Nós não conseguimos nos livrar desse tipo de sentimentos que são sentimentos que muitas vezes nós não identificamos em nós, mas identificamos na vizinha. Ora, eu não quero, eu não devo e eu não posso fazer um percurso para me conhecer se eu não trouxer para mim essas reflexões. E veja, não é para eu me sentir a pior pessoa do mundo, não, porque não é isso que a mentora quer. Chega desse negócio de eu me sentir inferior, de eu ser a pecadora, de eu merecer um umbral, porque antes a gente merecia o inferno, agora espírita merece um umbral. Não, eu estou nessa encarnação para sair dela melhor. Eu não quero ficar no umbral. Porque eu. Não é porque eu tô falando não estou falando eu, Marinês, eu estou dando, né, um exemplo assim de que cada um de nós poderia falar sobre si mesmo. Essa é meu propósito. Porque, na verdade, eu quero ser melhor, né? Eu quero ser melhor porque isso vai ser bom para mim, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir mais próxima dos meus amigos espirituais que estão numa condição melhor do que eu, né? Eu vou conseguir me afastar de desejos e de vícios que ainda impregnam a minha atitude, o meu comportamento, como esses que eu citei. E eu quero me afastar disso, porque eu cansei de receber, dentro da própria lei de causa e efeito, o efeito do mal que eu ainda trago no meu coração. Então, não é o objetivo principal, o não ficar no umbral é a consequência do objetivo que eu almejo, que é ser um espírito melhor, encarnado ou desencarnado. É ser um espírito melhor. E para eu ser um espírito eterno, que sou melhor, eu tenho que fazer o meu trabalho pessoal. Ora, todos esses espíritos encarnados que dispõem do seu tempo para, por exemplo, psicografar um livro, para trocar e compartilhar o seu conhecimento conosco, tudo isso é muito louvável. Então, todos esses
são aqueles que nos auxiliam, mas o trabalho principal é do Espírito. Está lá no Livro dos Espíritos. Cada um de nós segundo a nossa obra. Está lá, né? Tá lá no Evangelho. Né? A cada um segundo suas obras. Então, por mais que eu tenha uma participação social, cultural, religiosa, e que eu possa me engrandecer e compartilhar isso com outros, o trabalho pessoal é intransferível. Ora, eu não vou conseguir fazer todo esse trabalho evolutivo se eu não parar para identificar em mim quem sou eu, quais são as emoções que me perturbam, aonde está atravessada a inveja que eu ainda não identifiquei, mas certamente eu a sinto, ou o ciúme, né? Ou a vaidade, porque às vezes a gente nem sabe direito o que significa, né? Tem gente que acha que vaidade é só você estar sempre preocupado com a moda, né? Em cortar o cabelo, em pintar assim, em se vestir assado. Ok, isso também é, mas às vezes a vaidade ela está escondida nas nossas percepções que o outro pode enxergar e muitas vezes eu não enxergo. Eu enxergo a do outro. Nossa, olha que vaidoso, ó, olha lá que vaidoso, ó, olha lá. Acha que sabe tudo, né? Ou então, olha lá, acha que é a mulher ou o homem mais feliz. Olha lá, a família é perfeita, olha lá. Acha que a família é perfeita. E eu não estou olhando para mim. Que tipo de vaidade eu tenho? Alguma. Alguma. Pode procurar lá, vai identificar, né? E isso diz respeito ao processo pessoal de cada um. Se eu acho que só a minha vizinha é vaidosa, invejosa, orgulhosa, egoísta, capaz da minha vizinha que tenha todas essas características de verdade, que ela pode até ter, mas se eu ficar só achando que ela tem, está arriscada a ela fazer a evolução dela mais rápido do que eu. A gente não sabe. De repente, ela é isso tudo, mas ela está buscando outras coisas. Ela não vai na casa espírita, mas ela vai, né? Ela vai, ela olha para ela, né? E ninguém fica ali anunciando que tipo de progresso moral, religioso no sentido moral, está procurando e promovendo. Inclusive, a mentora fala isso aqui nesse texto. Então, veja, a coisa é muito mais complexa do que a gente pensa, porque a gente pensa na superfície, no raso. A gente pensa assim, o negócio é aqui, ó. É com profundidade. É possível? Claro que é. Deus, quando nos criou, não teve preferidos. Então, por exemplo, a gente está falando muito da Joana de Anjos, da mentora. Tá. Deus já a criou essa potência de criatividade, de poesia, de boa vontade, de caridade, essa alma, né, magnífica. Não. Nós todos fomos criados simples e ignorantes. Ora, se ela conseguiu, se Francisco de Assis conseguiu, se Chico Xavier conseguiu, nosso amigo Divaldo Franco também conseguiu. Ora, a gente tem que dar o nosso passo, porque também vamos conseguir. Mas, de novo, a cada um segundo as suas obras. Nem a minha mãe, né, a nossa mãe, ou seja qual for, pessoa que nos ame incondicionalmente não pode fazer isso por nós. E vice-versa. Nem aqueles que nós mais amamos
serão capazes, nós seremos capazes de fazer isso por eles. Mas podemos contribuir. Sim, nós somos espíritos gregários. Nós podemos contribuir. Como contribuímos? Com o ouvido, né? Com uma sugestão, com um conselho despretensioso, mas amoroso, aquele que é do fundo do nosso coração, né? Acolhendo, sem julgar quando alguém errou. Isso a gente pode fazer. Agora, o processo mesmo, ninguém pode fazer por nós e nem nós podemos fazer por ninguém. Por ninguém. Eu gostaria agora, né? A gente tem 5 minutos ainda. Eu não sei, o Rose, as pessoas falam, perguntam. Só se alguém desejar, onde nós vamos, Ah, tá. tá? Ah, então tá bom. Eu gostaria de ler o texto da mentora Joana de Anjos. Não é um texto muito grande, se vocês me permitirem, porque eu falei dele bastante, né? Acredito que deu para eu trazer para vocês com um pouco de conteúdo aí o que a mentora quis dizer aqui, mas nada como a própria letra dela, né? O próprio teor dela. Então vamos lá. Por que estranhar? O silêncio que fazem a propósito das tuas boas ações e a forma como divulgam as tuas imperfeições constituem fenômeno humano compreensível. Os companheiros nem sempre estão dispostos a ajudar no anonimato. Vendo o teu aparente êxito, deixam-se pensar pelos sentimentos negativos da inveja, do despeito, passando a ignorar-te ou a desconsiderar os teus feitos positivos. Eles nada sabem a respeito dos teus testemunhos e sofrimentos dissimulados pela dedicação ao bem. Pensam em equiparar-se a ti, adquirindo o brilho mentiroso do triunfo que ilude. Ao invés de serem participantes da tua realização, competem, magoados, sem desejar oferecer o contributo da renúncia e do sacrifício pessoal. Ou seja, apontam, criticam, no fundo, queriam estar nesse lugar já de um certo progresso, mas não querem abrir mão de nada. Isso é bem humano mesmo, é bem mesquinho, né? E bem comum aqui entre nós. Convidados à abnegação e ante as provas normais que lhes chegam, desertam, queixam-se e maldizem, entregando-se ao desânimo e à revolta, ainda se sentem injustiçados quando algo incômodo lhes atinge. O homem que se afadiga pela conquista do pão gasta-se pelo cansaço. O gastrônomo que se abarrota de alimentos deforma o aparelho digestivo. Ela está fazendo, né, uma equiparação aqui. Né? O que trabalha para ganhar o pão, ele se cansa pelo esforço que ele faz, mas ele tem a recompensa. O outro, que só quer o bom, que é o gastrônomo, ele acaba prejudicando o seu aparelho digestivo, porque só quer o bom. Né? Não quer, não quer o lado ruim do negócio. O gozador das horas vãs combure, né, consome as energias e consome-se, né, se desgasta. Aquele que amealha moedas e títulos, que se vê obrigado a abandonar, atormenta-se com distúrbios emocionais, derrapando em estados lamentáveis. É o apego. Prestem atenção, o apego. Né? A hora que a gente tem que desapegar, a gente se enferma moralmente.
né, distúrbios emocionais, como ela diz aqui. Os excessos, né, e a gente está vivendo uma sociedade dos excessos, os excessos, a má conduta, os comportamentos arbitrários afligem também aqueles que os movimentam ou se lhes submetem, ou seja, a gente não afeta apenas a nós próprios com os nossos excessos e má conduta, nós acabamos também perturbando o conjunto daqueles que estão próximos a nós. É o sofrimento em decorrência do mal. Todos esses exemplos aí que ela dá. Natural, portanto, que sofras pelo bem, ainda marginalizado. De fato, o bem ainda está à margem, não é comum. Né? E aquele que tenta fazer o bem ainda é marginalizado, ainda é colocado. Tipo aquele, ah, você vive lá na casa espírita, você vive lá na igreja, você vive lá e não melhora nada, né? Ou seja, o convite da cultura não é você se dedicar a qualquer tipo de desejo da sua religiosidade, e sim você está sempre também de acordo aí com esse movimento de consumo, né? De excessos. Então, voltando. Natural, portanto, que sofras pelo bem ainda marginalizado, com poucos interessados reais em favor da sua propagação. Realmente o mal prevalece e a gente sabe disso, né? Nesse planeta em que a gente está. Então, a resposta dela agora, ó. Por que estranhar? Agora a resposta dela, ó. Não estranhes, desse modo, a conduta daqueles que combatem o bem em ti. E o teu lado bom, através do silêncio bem mantido, como se estivessem em conspiração contínua. É verdade, é como se todo mundo tivesse conspirado para não enxergar o pouco do bem que você faz, e sim o mal que às vezes a gente, às vezes não, né? Que a gente ainda produz. Mas tem o bem lá que ninguém enxerga, nem quem enxergar, está interessado, né? Passa batido. Além disso, trabalhas sem qualquer dúvida para o bem. E não é importante que se saiba o quanto fazes, né? Não saiba a vossa mão direita o que a sua mão esquerda faz. Mas que Jesus, que te inspira e conduz, tenha conhecimento. Então a gente só deve satisfação para Ele e para os nossos mentores queridos. O resto, a gente não tem que dar mesmo satisfação nenhuma. E aí o outro não vê o bem que eu faço e nem que eu produzo em mim. Paciência, não é para o outro que eu estou produzindo algo útil e agradável. Não é para o outro, é para mim e para os bons espíritos que torcem por mim. Porque é diferente, eles não querem que eu caia, eles querem que eu me eleve. Segue, pois, em silêncio e sem mágoa, ou seja, deixa para lá, né, esse silêncio que os outros fazem sobre observar algo bom em você. Segue, pois, em silêncio e sem mágoa, não estranhando a atitude dos beneficiários que te esquecem, nem daqueles que te ignoram. Sensacional. Sensacional. Um espetáculo. E aqui finalizo agradecendo mais uma vez de coração esse convite e que a gente possa, quem sabe, em algum outro momento, compartilhar um pouquinho mais aí, né, daquilo que a gente estuda. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, minha irmã. Realmente, né? Como a lição da abertura, né? A lição de Irmão José, encaixa É, bonitinho. Porque aqui perfeito. o Irmão José diz assim: se não criares problemas, ou permitir que alguém crie esses problemas para ti, atravessarás a existência isento de maiores problemas e embaraços. Realmente, Não encaixa é? direitinho, né? E nada melhor do que o silêncio, né, para a gente, né, seguir adiante. Ir em frente. Então, muito obrigado por essas reflexões. Gostamos. Obrigada a vocês. Espero Que bom. podermos contar com você mais vezes. É, certamente. Leve o nosso abraço aos companheiros da Fraternidade Oswaldo Cruz. Bem, gente, Levo sim.
Nós encerramos aqui o nosso estudo. Eu acho que vocês gostaram, porque eu gostei muito. A Inês deixou aqui algumas cutucadas, né? Algumas enviadas por hoje, enviadas para a gente despertar, como diz o povo ainda, para a gente se sacudir. Porque a gente adora apontar, né? Mas que a gente aponte o dedo para nós mesmos. Que façamos aquilo que Agostinho tanto disse, né? Nas questões 919, 919A, de O Livro dos Espíritos. Vamos analisar e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Muito obrigado, minha irmã. E para a gente encerrar aqui a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Joana fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso. Agradecemos a companheira Inês pelas reflexões trazidas nesta noite. E vamos todos juntos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade bondosa e amiga que nos envolve, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola e que nos esclarece. E que Jesus, o Pai amoroso, derrame bênção de luz sobre todos nós, sobre os nossos irmãos que nesse momento passem por alguma prova de enfermidade, de dificuldade. Que as bênçãos de Jesus envolva cada irmão, envolva essa humanidade, que haja paz, fraternidade, compreensão entre todos os povos. E que o Pai amoroso nos abençoe, nos proteja, nos guarde, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nos despedimos aqui. Quarta-feira estaremos de volta para continuarmos com os nossos estudos. Mais uma vez agradecendo a Inês e Eu que agradecendo. agradeço. Bom, ó, um beijo no coração, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada a vocês pelo carinho. E assim, Muito obrigada. Fiquem com Deus, tá bom? gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo para todos.